Exu! Salve quinta-feira sagrada! Vocês perceberam que eu entrei, saí, entrei, saí. Eita bexiga! Tudo bom, meus queridos, minhas queridas, meus resenheiros, minhas resenheiras? A boina tá ficando grande, a lobeca, o cabelo, tá parecendo um troço aqui que depois eu até posso mostrar para vocês, mas o treco tá... O negocinho tá ficando grande aqui, depois eu mostro para vocês. Mas eu vou dizer, hein? E esse Brasil, hein? E esse Brasil? Me diz. Temos um ministro do STF terrivelmente evangélico? O ministro da Economia disse hoje que tem economista, jornalista economista que está brincando com o povo. Ai, gente, dá preguiça, né? Final de ano tá chegando, Papai Noel tá ali já, ó. Papai Noel ali, ó. Papai Noel tá ali. Tá difícil. Tá. O final de ano tá um perereco, mas semana passada foi eleição da OAB, esse que vos fala foi eleito conselheiro estadual da OAB Santa Catarina. Depois eu explico também para vocês do porquê que eu virei conselheiro estadual da OAB. Tem a ver com cotas, tem a ver por eu ser preto, isso tem. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é com um cara extremamente divertido. Ele vai me contar um pouquinho da época ali que ele fazia os bailinhos. Eu sei que tinha um programa de rádio também. E é um cara muito ativo na política blumenauense. E é um cara do qual eu tenho muito respeito. Tem um mosquito aqui, peguei. É um cara do qual eu tenho muito respeito, assim, porque tem posições muito francas com relação a políticas, com política, tem uma posição muito franca com relação à vida, propriamente dita, e é muito engraçado porque até então ele era do Partido Comunista do Brasil, e isso perseguiu ele por muito tempo, e eu vou pedir para ele me explicar isso. Né, Arnaldo Zimmermann, seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, Marco Antônio André, boa noite para você, boa noite para quem está nos assistindo. Quando você fala em algo divertido, assim, só o fato de estar conversando com você ao vivo aqui agora, eu acho tudo ao mesmo tempo muito sério, mas também muito divertido, né? Muito bacana aqui. Legal. Obrigado pelo convite. A ideia sempre é essa, a ideia é de fazer com que assuntos sérios não sejam tratados de forma tão pesada, né? Acho que nós teríamos uma política mais leve se a gente conseguisse entender o próximo com mais leveza, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil. Mas eu sempre pergunto pro pessoal, Arnaldo, assim, eu já começo a nossa resenha, eu sempre começo a resenha perguntando o seguinte: quem é o CPF Arnaldo Zimmermann? Quem é o Arnaldo? Pois é, né? Eu não gosto de contar muito da história assim, porque às vezes a gente vai contando. Você falou, até citou aí dos bailinhos da rádio, e aí cita professor, jornalista, que foi do partido tal. Mas quantos anos tem esse cara, né? Quer dizer, que fez essa montoeira de coisa. Eu lembro de você lá dos anos 80, dos anos 90 disso. Então é tanta coisa. Não que muito longe de ser um camaleão, né? Um David Bowie nesse sentido, mas eu sempre gostei muito dessa vida um pouco versátil, né? De você poder atuar em várias frentes. O tempo que eu me envolvi em política também, nunca deixando minha profissão de lado, exercício profissional, exercício da docência e tudo mais, mas poder fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, o Arnaldo é um rio-sulense, do Alto Vale do Itajaí. A gente brinca, Marco, que como eu cheguei em Blumenau em 86, e depois daquelas enchentes de 83, 84, muitos conterrâneos meus do Alto Vale vieram para cá nos anos 80, a gente brinca, veio junto com a enchente, né? Brincando que a tranqueirada veio com a enchente para Blumenau. Mas a gente chegou por aqui em 86, claro que eu já tinha laços familiares aqui, né? Vim morar com familiares e tudo mais, e já era radialista na época em Rio do Sul, continuei como radialista, né? Sou radialista o tempo todo, né? E foi o que me levou, talvez o radialista é a base, né? Do que me levou, de um lado me levou para a atuação política, me levou para a universidade para lecionar, me levou aí para tantas coisas. Eu acho que o rádio em si, mesmo quando não estou no rádio diariamente,
sempre abriu muitas portas para mim. Então, aí, sou jornalista, né, de formação também, estou terminando, inclusive, agora, próximo semestre, meu doutorado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, já fiz o mestrado em jornalismo lá, e estou aí há 28 anos já como professor, 36 anos atuando profissionalmente como radialista. Não estou aposentado ainda porque, com a reforma da Previdência de 2019, vai mais uns 12, 14 anos ainda, né? Trabalhar uns 50 anos pelo menos, mas muito tempo de estrada, assim, profissionalmente, Omar. E a gente passou por muitas coisas. Quando você citou o bailinho, não sei se estava falando aí, lembrando do Baile dos Calouros, lá dos bailes antigos que a gente fazia, promovia, o rádio também, que a gente fazia tanto rádio, mas tanto no jornalismo, rádio comunitário, como também tocando o flashback, o pop rock antigo e tal, essa coisa meio versátil que a gente gosta, né, Omar? Olha a frase de velho que eu ia usar, né? Eu sou de uma época que eu com a dona da pensão, a gente ficava sábado à noite, assim, aí ligava, e aí eu não lembro se era na Rádio FURB. Tu tinha programa na Rádio FURB, não tinha? Isso, Pois é, pois na é. minha cabeça nem faz tanto tempo assim, né? Mas acho que já é bem antigo, né? Não sei, bota aí, foi o ano passado, começo da pandemia ali, vai, uns 2 anos atrás, o que for e tal. E era divertido, porque na época que as pessoas ainda ouviam rádio, vamos falar assim, na época que o pessoal ouvia rádio, porque hoje é tudo streaming, hoje é os canais de música, hoje é um troço. E eu sou um cara de rádio, eu gosto de ouvir rádio. Eu acho que eu sou um dos poucos que fico no trânsito ouvindo notícia no rádio, né? Então, eu tenho uma intimidade muito grande com rádio. E é muito legal isso. E como é que tu enxerga isso? Tu acha que o rádio está perdendo espaço ou o rádio ainda tem o seu espaço? Marcos, se fala há muito tempo nisso. Além de praticar, né, de praticar o rádio, eu sou pesquisador de rádio também, né, pesquiso o rádio e analiso das pesquisas também essas transformações e tal. Estamos aí na onda dos podcasts, por exemplo. Mas se você fizer uma pesquisa quantitativa em Blumenau, por exemplo, e pegar o número de pessoas que regularmente ouve rádio e comparar com o número que regularmente ouve podcast, pode ter alguma surpresa para quem acha que o rádio é coisa do passado. É muita gente que ouve rádio ainda, apesar dos desdobramentos, né, das novas mídias, novas plataformas que vêm para agregar, né, elas vêm para somar e expandir mais. O que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma expansão da TV, uma expansão do rádio, uma expansão de uma série de coisas. Uma coisa não anula a outra. E aí você falou bem, né? É muita gente, e Blumenau já tem essa característica meio de cidade grande, cidade média, cidade grande, o pessoal ouve rádio no carro, no rush, no trânsito, ouvir notícia, ouvir musiquinha para acalmar. E eu tive uma experiência agora nos últimos 4, quase 5 anos, a região de Timbó, em Indaial, passei pelas rádios da região. Nas cidades menores ainda também se ouve muito rádio. Olha, eu lembro que eu achava que era besteira, por exemplo, tem que dar o resultado da Mega Sena, da loteria no rádio, tem internet aí, todo mundo pode conferir lá. Mas Deus o livre se deixasse de dar o resultado lá, porque as pessoas se habituaram a ouvir no rádio, o locutor da rádio falando. Então, você não consegue quebrar com alguns hábitos, algumas tradições, algumas coisas. Então, um público, não só o público envelhecido, é aquele que está acostumado a ouvir a previsão do tempo só no rádio, aquele que está acostumado a ouvir o resultado da loteria no rádio, aquele que acredita na notícia se for falada pela voz do radialista e não lida. Uhum. Diminuiu, lógico, não é? A coisa se pulverizou muito, mas ainda tem muito, Marco. Sim, sim, mas é muito louco, assim, o meu filho é o mais novo, esses dias atrás, a gente discutindo alguma coisa, aí ele falou para mim, não, vamos fazer o seguinte, pai, se você perder essa discussão comigo, você vai deixar de ouvir política no rádio. Aí eita, eu acho que eu estou ouvindo demais com ele no carro, porque fica essa coisa, e eu acho que é importante, o nosso Bruce colocava, antes o rádio transmitia AM, FM, agora é FM, YouTube, Facebook e YouTube. É mais ou menos isso, essa a nova geração, né? Rádio é eterno, como diz o nosso Bruce. Arnaldo, já voltando aqui, já trazendo essa condição, e aí tu falou uma coisinha aí que me aguçou a maldade aqui bateu no meu ouvido.
a pessoa só acredita quando ela ouve no rádio. A notícia no rádio. Eu ouvi no rádio, eu ouvi o Arnaldo dizendo, eu ouvi o Datena falando, e é verdade. Como é que você enxerga essa relação dessa coisa do povo acreditar tanto no rádio, ou essa coisa da notícia, propriamente dito, em tempos de fake news? Como é que a gente faz para disputar isso? Eu tenho isso para profissionais do rádio, né? Como é que é debater, como é que é discutir a fake news? Porque é óbvio, no rádio tu não vai inventar notícia, tu vai pesquisar, tu faz todo um trabalho jornalístico para transmitir a informação. Em tempos de Facebook e WhatsApp, como é que o Arnaldo sente isso? Olha, Marco, vamos dizer que as coisas mudaram, assim, de uma certa forma. Ainda, muita gente, como eu falei, muita gente ainda quer aquela determinada notícia falada no rádio. Como tem aquele que ainda quer, seja que se apareceu no Jornal Nacional, já mudou muito isso, na TV, se apareceu no programa tal, então é porque é verdade. É uma espécie de checagem, né? Quer dizer, que o próprio cidadão faz, às vezes, checar se realmente aquela informação que viu na internet ou não é verdadeira. Mas tem um efeito contrário hoje que nos incomoda muito. Vou pegar um exemplo. Lá nos anos 90, eu nunca esqueço que nos anos 90, né, eu tinha muita audiência, que o programa Na Boca do Povo, em Blumenau, do Rádio AM, meio-dia, aquela coisa que nos bairros paravam, boa parte parava para ouvir e tudo mais. E foi aquela época que acabou me alçando a política, a candidatura, até pela aquela penetração popular, né, que existia. Mas eu chegava a sentar em lugares que as pessoas não me conheciam pessoalmente, é porque eu era um piá, né? Eles achavam que era um senhor mais velho lá, mas era um cara de 20 e poucos anos que conduzia. Chegava a sentar em conversa de bar e coisa. Você viu que o cara falou na rádio? Ele falou isso, isso, isso. Aí eu falei, não, era eu que tinha falado. Ele não sabia quem eu era. Não, o cara na rádio, você discutiu um assunto. Não, o cara na rádio lá hoje falou aquilo ali. E era eu, quer dizer, aí você sente a responsabilidade, sentia a responsabilidade que era com a informação. Se você distorcer um pouquinho, aquele sujeito pode já entender errado e, sem maldade, não é? Ele pode levar para outro caminho. Hoje a gente compete com as fake news. Claro que tem informação fake também, que também transita dos meios de comunicação convencionais, mas é um outro tipo de fake. Depois a gente entra nesse assunto. É uma angulação diferente. Mas hoje existe um efeito contrário. Tipo assim, vou pegar um exemplo de uma enchente. Eu tenho muita experiência em cobrir enchente, né? Cobertura de enchente, de desastre, né? Eu fiz a minha dissertação sobre isso e cubro, não gosto de enchente, não quero que tenha, mas trabalho. Hoje a gente convive, a gente está lá no rádio e convive com um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem que manda um vídeo para a gente, por que vocês não estão falando sobre isso? Vocês estão escondendo? Manda um vídeo antigo de uma barragem lá da Califórnia, não sei de onde, que desabou. É verdade que essa água está vindo para Blumenau? Sobre isso vocês não falam, né? Vocês estão escondendo e tal. Então, a gente compete muito com isso também. A gente compete com essas informações, vamos chamar assim, fakes aí, falsas, que rolam na internet. E isso leva a outra coisa, né? Que aí você gosta muito desse assunto também, né? Vários aqui que estão acompanhando, a questão da fake news, da pós-verdade e tudo isso, que muitas vezes você fica numa bola dividida. As pessoas acabam querendo consumir só aquilo que elas acreditam, né? Então, se ela realmente acreditar que as barragens estão caindo e você não falar, não der aquela informação falsa, é capaz de deixar de lhe ouvir e acreditar naquele vídeo falso que ela recebeu, né? É tão maluco isso, mas você falou uma frase que é perfeita. A pessoa escolhe acreditar naquilo e vai se agarrar naquilo, ela pode se afogar naquilo, mas ela vai... É muito louco isso, né? Que momento é esse que a gente está vivendo? E aí não é Brasil, tá, gente? Não estou falando do Brasil, é no mundo, cara. É no mundo. Nós brasileiros somos exemplo. A gente está dando exemplo para a Alemanha em termos de vacinação. O brasileiro quer se vacinar, velho, e os alemãos não. Os caras estão lá brigando, estão saindo na porrada, decreta lockdown, não decreta, vai baixar decreto para vacinar. E aqui não, aqui a gente não. Nós queremos vacina, nós acreditamos na vacina. Então, assim, não é um problema do Brasil, que é essa síndrome de cachorro vira-lata, né?
de que a gente sempre acha que lá fora é sempre melhor, que lá fora que as pessoas têm consciência. Não, o brasileiro tem muita consciência política, apesar das cagadas que faz de vez em quando. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da inteligência brasileira. Eu acredito, literalmente, eu acredito na inteligência brasileira. Eu estou até parafraseando Ciro Gomes, que tem essa frase, né, que ele quer acreditar na inteligência do brasileiro sem entrar na figura do Ciro. E eu também concordo com isso. Mas antes da gente continuar o papo, eu preciso dar boa noite para os resenheiros e resenheiras. Juvenil, boa noite, vamos prestigiar o povo. Obrigado, Juvenil, pelo YouTube U. O Marco Antônio agora tem YouTube U, nós estamos no YouTube U. Neumar, meu querido professor lindo, maravilhoso, eu adoro ele. Motoqueiro. Esse motoqueiro é raiz, viu, presidente? Não é você que só de vez em quando anda de motoca. Neumar faz uns rolês de moto que eu vou te dizer. Eu ainda vou pedir um rolezinho nessa sua garupa, viu, professor? Vou dar uma fungada ali no seu cangote. Motocão, vou te dizer, hein? Um dia eu quero ser grande assim. O Alex, fala, moleque, boa noite, Arnaldo, meu amigo, camarada, Alex Rogic. O Alex, inclusive, coloca, Arnaldo defendia associações de moradores e a comunidade, e ele sente muita falta disso. Nós já vamos falar disso, Alex. Maninha lá de São Paulo, Fabiana, beijo, minha cria, dando moral pro mano, valeu. Jussara Inácio, tu tá anotada no meu caderno, tá, dona Jussara? Tu tá anotada. Tu falou que tava com saudade só do Arnaldo. Tu vai ver se eu não vou botar sal no seu café. Me espere, me aguarde. Ela mandou um boa noite, meninos. A gente fica até lisonjeado com boa noite, meninos. Mas eu vou botar sal no teu café. Tu vai ver se eu não vou aprontar uma contigo. E aí, Arnaldo, a gente pensando nessa coisa de que o brasileiro tem essa inteligência política, eu acredito que ele possa ter essa inteligência política, apesar que, enfim, temos um acidente histórico hoje na presidência da República, mas não vamos falar desse acidente. Vamos falar um pouco da nossa terrinha aqui. Vamos falar um pouco, por exemplo, do Arnaldo Zimmermann, que já foi vereador em Blumenau. É verdade, faz tanto tempo já, né? Mas quando a gente vai lembrando, vamos falando década em década, né? Fui vereador eleito nos anos 90, né? 96, eleição 96 a 2000. Depois eu fui de novo, mas assumi um tempo como suplente, era suplente, assumi de novo e depois não disputei mais. A última vez que eu disputei a vereador foi 2008, naquele mandato. Tem até uma coisa curiosa, essa coisa de suplente, vereador, porque eu fui 4 vezes candidato a vereador, vamos dizer que 3 vezes quase bati na trave e uma vez ganhei. Mas a primeira vez eu era suplente lá, na época eu me achava um adulto, mas hoje eu olharia como um menino de 20 e poucos anos, de 23 anos, e eu não quis assumir a Câmara quando eu tive a oportunidade, assumir por 1 mês, 2 meses, não quis assumir como suplente. Geralmente tem aquela briga, né, o suplente assumir, fazer rodízio e tal. Eu não queria assumir. Eu disse, não, eu quero assumir só quando tiver por eleito. E aí, na outra, eu me elegi, né? Depois, mais tarde, assumi como suplente, porque tinha vontade, né? Tinha vontade de voltar lá e trabalhar. Legislativo é uma coisa muito bacana, ele parece uma coisa muito engessada, não é? Em termos práticos, o Marco, assim, você fica ansioso por querer realizar, por querer fazer, e você vê que ali a coisa não anda tanto como pode andar no executivo. Mas o legislativo tem uma coisa, que aquilo que a gente sente muita falta, não só nós que gostamos de falar, mas nós que gostamos de discutir, gostamos de roda de conversa e tal, que é a tribuna do legislativo. Não é? Mesmo que tenha um número reduzido de pessoas assistindo ou acompanhando, mas a tribuna, o espaço do parlamento, o espaço para você discutir ideias, o espaço para você debater, e aquela coisa meio, né, aquela coisa meio da retórica e da dialética meio de Platão, né, que você, essa construção de você contrapor uma ideia um pouco diferente da do outro, que você vai chegando a ideias diferentes, né, um pouco do princípio da dialética em si, mas você consegue pensar novas coisas, novos projetos, novas ideias, através da discussão. A discussão do outro, que parece um adversário às vezes,
pode ser aquela peça, aquele ingrediente que faltava para você amadurecer um pouco mais aquele seu ideal. E vice-versa. Aliás, deveria ser assim na política. Deveria ser essa construção, o que não é o cenário que a gente está vendo hoje. Não é? Mas uma coisa importante do parlamento é isso, a discussão das ideias, a discussão dos projetos, mesmo que ele tenha a sua morosidade, né? Pois é, mas tu acha que hoje, e é muito engraçado, né, a gente dizer isso, mas a qualidade hoje, a gente peca pela qualidade hoje do nosso parlamentar? Eu não sei se pela qualidade, porque às vezes você pensa, na Câmara de Vereadores, alguns vereadores de várias legislaturas, vamos falar aqui, poderiam ser mais preparados. Aí você vai assistir uma sessão na LESC, na Assembleia Legislativa, vê que também é meio parecido. Aí você vai na Câmara dos Deputados, basta ver quando tem aquelas votações em TV, transmitidas em TV aberta. Nossa Senhora, que é isso? Aí você pensa, não, o Senado é o topo, né? O Senado é o topo lá, só tem fera. Aí a gente viu na própria CPI aí da CPI da Covid, cada discurso, cada Heisen da vida, né? Cada Heisen da vida, que, pelo amor de Deus, que é isso? São senadores que se elegem pelo Estado, né? Com milhões de votos, e é isso. Né? Esse é o nível do debate. Então parece que... A Casa do Saber, né? Senadores, teoricamente, eles seriam os mais... eu ouvi essa frase esses tempos atrás, é a Casa do Pensar. O Senado é a Casa do Pensar. Os deputados é aquela loucura, o pau pega, dedo no olho e tal, mas no Senado eles precisam ser racionais, são mais adultos, né? Os adultos na conversa. Meu Deus, mas, de novo, eu repito para ti, o cidadão Arnaldo, olhando a qualidade do político hoje, né? E aí olha para Senado, olha para a Câmara Federal, olha para a Câmara, para a Assembleia Estadual, para a nossa Câmara de Vereadores, o Arnaldo cidadão não dá um ruim, não dá um ataque cardíaco de ver a qualidade desse tipo de político que a gente elege hoje? É uma pena, porque o legislativo ele acaba tendo essa composição, né, que você tem, pelo menos você tem a possibilidade de ter minorias que elegem, né, vozes que muitas vezes seriam silenciadas, né, e eleger representantes de minorias, representantes de maiorias, talvez o equilíbrio está um pouco distorcido, nós precisaríamos talvez um pouco mais de algumas minorias estarem presentes ali, para que justamente... não sei se melhoraria exatamente o debate, mas chegaria mais perto daquilo que a gente falou, de uma ideia se somar a outra, e você debater ideias diferentes e ver quais são os pontos aí de convergência e tudo mais. Está até lembrando o nosso amigo Alex, aí, que aproveita e manda um abraço, cumprimentou a gente pelo tempo a gente está ligado nas associações de moradores. Cara, é o seguinte, eu tenho realmente uma saudade daquela andança pelas associações de moradores. Eu ajudei a criar 6 em Blumenau, antes de ser vereador, e algumas enquanto estava no mandato. Mas tu era guri, cara, mas tu era um gurizão. Eu corria muito, trabalhava muito, corria dia e noite, né? E, quer dizer, continuo fazendo isso, só que em outras atividades. Mas aí eu vou lembrar a Rua das Missões, Bom Retiro, a Toca da Onça, Arnoldo Remer. Ai, meu Deus, quais são as outras duas agora? Então, as associações que a gente ajudou aí a formar, e aquelas que a gente ajudou a reativar e tal. Mas o debate lá, em associação de moradores, era algo fantástico. Você está falando lá com pessoas simples, trabalhador, que às vezes sai da fábrica, você fala ali com um professora que sai da escola, você fala com mãe, você fala com a avó, você fala com o tio, tem a criançada que vai junto, e às vezes também se manifesta. Discutir, eu lembro e aí essa lembrança que o Alex trouxe, lembro quando a gente ia discutir sobre linha de ônibus no bairro, não é aquela coisa populista e tal, ali as pessoas falam o que é o sentimento delas. É uma coisa de base, o que elas precisam. É uma coisa verdadeira, Marco, uma coisa autêntica. E aí não tem, muitas vezes, nossos amigos, a nossa intelectualidade, nem todos conhecem exatamente qual é o teor dessas discussões, que são necessidades reais que as pessoas têm, né, nas comunidades. Então, um dos prazeres que eu tinha não só o debate no parlamento, mas ir lá conversar com as pessoas. Claro que a gente faz isso de outra maneira hoje, só que não institucionalizada, mas isso é um negócio muito bacana. Aí a gente vê que a sabedoria está no povo. E não é fazer média aqui, não. A sabedoria está lá no povo. Lá, por quê? Ali o saber, é o conhecimento do cotidiano, do dia a dia. Ele sabe se ter lama,
o que que funciona, eles sabem o que que funciona, o que não funciona, o que já deu certo, o que não deu certo. Eles têm uma experiência, eles têm uma base empírica muito importante, que é fantástico, Marco. E é muito legal tu falar isso, porque vai ao encontro do que eu atesto aqui. O povo é inteligente. Existe uma sabedoria desse povo sofrido, sabe? Quer entender de economia, querido? Ô Guedes, tu quer entender de economia? Pergunta pra dona de casa, meu velho. Pergunta pra minha amiga, a Daiane Crispim. Pergunta pra ela o que é ir no mercado, filho. Pergunta pra ela o que é administrar o dinheiro ali, para administrar o dinheiro da escola, administrar o salário do marido junto com o dela, juntar os dois para fazer render no final do mês. Essa inteligência, e aí fica a minha crítica feroz a essa pseudo-intelectualidade que se coloca hoje, se autoproclamando liberais na economia e conservadores nos costumes. Bicho, é uma falácia, é algo que a gente olha. O Fábio Varini, meu parça lá de Joinville, cara, ele sabe que administrar miséria, velho. Ele ganha pouco e tem que administrar lá 2 crianças, a mulher, sabe? Esse tipo de sabedoria popular, existe uma classe política, e aí já entrando nessa questão política, que ignora isso de uma forma tão louca, que eu tenho muito escuro na minha cabeça que a gente precisa ter uma educação que abra a mente das pessoas, que a gente tire essas pessoas da caixinha e apresente para elas, de fato, a política como ela o sistema político brasileiro, discutir as questões preconceituosas que existem, seja as questões étnicas raciais, seja as questões de homofobia. O povo está pronto, o povo tem inteligência suficiente para ter esse tipo de discussão, inclusive a nossa molecada. Então, o Alex coloca saudade das discussões do orçamento participativo, né, que o Arnaldo fazia. Então, e aí, Arnaldo, produção, eu vou roubar da Gabriele Prioli, tá? Uma coisinha que ela faz. Eu gosto de roubar as ideias do povo. Roubar não, reutilizar. É mais bonito. Reutilizar a ideia dos outros influencers que tem por aí. Dentro desse espectro político, dentro desse espectro ideológico, onde é que o Arnaldo está? O Arnaldo está na esquerda, na extrema esquerda, que é dita socialista, comunista, sei lá das quantas, é a extrema direita, conservadora e raivosa para determinados temas. Onde é que o Arnaldo está nessa régua? Social-democracia? Como é que define o Arnaldo ser político? Falar hoje em ismos no Brasil é uma distorção, né? Uma certa distorção, porque às vezes eu sonhava que os partidos políticos aqui tivessem a nomenclatura, o nome, parecido com os países europeus, que eles assumissem aquilo que eles são. Né? O Partido Comunista é comunista, o Partido Socialista é socialista, o Partido Verde, o Partido Liberal, o Partido Conservador, ele dá um nome, não fica com essa brincadeirinha aí de republicanos e não sei o quê, botando o nomezinho bacaninha para driblar, né, para parecer que não é político. Né? Mas hoje, por exemplo, eu estou no PSB, embora tenha uma atuação muito tímida, né, porque a vida profissional não permite uma atuação como faz aí o político que atua 24 horas por dia, né, o político em si. Né? A gente não se considera exatamente um político naquele conceito popular de político. A gente faz política de outra maneira, a gente trabalha e sobra pouco tempo da política, então a gente faz a política sem viver na política, sem ter cargo, sem ter remuneração para isso, sem nada, mas querer discutir, né? Construir cidadania. Pois bem, hoje eu me sinto mais à vontade no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, porque o PSB ele é um socialismo criativo hoje, um socialismo moderno, que está muito mais para a social-democracia do que para o socialismo. Só que a gente não falar social-democracia dá uma confusão no Brasil, né? Porque você vai lembrar do PSDB. O PSDB nunca foi social-democrata.
PSDB sempre foi direita, né? Na melhor das hipóteses, centro-direita, né? O que o PSDB se situa, mesmo nos tempos do Mário Covas, lá antes do Fernando Henrique ser presidente. Era, na melhor das hipóteses, era centro ali. Então, ele nunca chegou a ser social-democrata mesmo, mas eu simpatizo muito com essa aproximação entre um socialismo contemporâneo, moderno, criativo, hoje o que o PSB prega, com esse estilo europeu. É claro que falar europeu parece uma coisa elitizada, mas esse modo de bem-estar social que é muito comum em muitos países da Europa. Claro que a gente está falando de países ricos, às vezes é mais fácil você ter um bem-estar social em países ricos, né? E vários deles imperialistas também, que no passado sugaram também aí as riquezas, né, de países pobres hoje, mas que poderiam ser muito mais avançados se não fosse essa extração, essa apropriação da riqueza histórica, que é uma outra conversa, mas esse bem-estar social, de você, ao mesmo tempo, você ter abertura de mercado, né, você poder empreender, você é dono de indústria, ok, você é dono de um pequeno negócio, de uma lavanderia, de um mercadinho, e você batalha, trabalha 12, 14 horas por dia, ok, mas você ter saúde pública de qualidade, você ter educação, você ter um olhar sobre a coisa pública, né? Eu simpatizo muito com isso. E aí vem uma coisa, né, que nos tempos que eu estava no PCdoB, houve uma confusão muito grande que nem eu imaginava, mas que iria acontecer. Eu fui candidato a prefeito lá pelo PCdoB. As pessoas achavam que eu era extrema esquerda. Na verdade, nem o PCdoB não é e nunca foi extrema esquerda. E muito menos eu. Eu cheguei a brincar um dia numa entrevista, eu levei crítica de colegas da esquerda, mas elogios de quem estava situado um pouco mais na centro-esquerda. Eu disse, não, o partido é mais esquerda que eu. E eles sabem disso. Na época do PCdoB, ele é mais esquerda que eu. Até porque eu prego uma outra forma, a forma de abrir mais, a forma de dialogar mais, a forma de se situar mais no século XXI. Eu ainda acho que boa parte dos nossos partidos de esquerda tem a sua importância histórica. Olha, tem toda uma história de luta, de enfrentamento, mas ainda a maior parte, se não os partidos, mas as figuras, as lideranças, vivem ainda no século XX. Ainda não acendeu a luzinha de que nós já estamos num outro século. Já faz 21 anos estamos num outro século. A pegada é outra hoje. Né? Então, tem valores que são importantes daquela época, a época de construção, somente anos 80 e o final da ditadura militar, onde muitos dos nossos partidos foram criados ou reativados, mas tem que situar que hoje a garotada deseja ter um bem-estar social, mas de uma maneira mais contemporânea, uma maneira diferente. É uma maneira de pensar a cidade para as pessoas, é uma maneira de você pensar em ter transporte alternativo, é uma maneira de você pensar em qualidade de vida, é uma outra ótica, e nem todos os nossos colegas do campo da esquerda pensam assim. Eu me situo mais na centro-esquerda por isso. O que é a centro-esquerda? É um microposicionamento, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, você não está no centro, não está na esquerda? Não, você está muito mais para a esquerda, assim. A centro-esquerda está muito mais para a esquerda do que para o centro. Só que você consegue, a partir da esquerda, dialogar com os setores da classe média, com outros setores importantes da sociedade também, com muito mais flexibilidade. Entender que o Estado não pode ser o padrinho de tudo. O Estado tem que ter responsabilidade, principalmente na gestão financeira. Não é só arrecadar, não é, e gastar. Eu fui gestor estadual, eu fui gestor municipal, então a gente tem muita preocupação com o equilíbrio de contas, com tudo isso. Agora, o que falta na direita em relação a isso? A direita só pensa em equilibrar a conta. A direita não tem olhar social. É estilo Paulo Guedes. Né? A direita em si, ela não quer esses absurdos de falar que empregada doméstica não pode ir para a Disney. O que é isso? Né? Ela não pensa como é que é a situação do cidadão que quer fazer o churrasquinho no domingo e perdeu, e não pode mais, tem que comer ovo no domingo hoje, não tem dinheiro para comprar gás. Né? Então, a direita em si, ela é vil, ela é terrível. Ela não pensa no cidadão que, sim, como dizia o Arnaldo Antunes, meu xará, a gente não quer só comida, a gente quer prazer, quer diversão, a gente quer fazer amor, a gente quer... Gente, as pessoas querem assistir um show, as pessoas querem o churrasquinho de domingo e conversar aí com o seu vizinho, elas querem mais só do que sacolão. Então, a gente tem que romper com isso, né? E a direita, de jeito nenhum, quer romper. Então, claro, nós sempre vamos ficar dentro desse campo mais à esquerda, só que dessa maneira mais moderada, mais o diálogo, mais da abertura, Marco. E mais do que isso, Arnaldo, e eu compactuo com tudo que tu falou, e aí aproveitando que o Jean
Tu é chato, mas eu gosto de ti, Jean. Tu é sei lá, como é que tu se define, Jean? Me manda ali. Manda um zap ali para mim. Como é que se define? Tu é de direita, tu é de esquerda, tu é um liberal, tu é um conservador? Porque o Jean coloca, a alma continua sendo o PCdoB, que defende ditaduras. Vive em uma utopia. Eu diria mais para ti, tá, Jean? Nem eu e nem o Arnaldo, e eu tenho certeza que eu tenho procuração para falar em nome do Arnaldo nesse sentido, que compactuar com qualquer tipo de ditadura, seja ela dita de esquerda ou de direita, está fora de contexto. Está fora de contexto. Aí é um grande problema, e aí é o grande erro, e o Arnaldo talvez, de novo eu vou falar em nome do Arnaldo como bom advogado, ele não assinou procuração, mas quando ele não leu as letras miúdas lá, estava escrito que eu podia falar em nome dele. Nós não compactuamos com nenhum tipo de ditadura. E a esquerda, vamos falar da esquerda, ela precisa fazer essa autocrítica quando aponta o dedo para o Bolsonaro e com determinadas posições que são tão extremistas quanto. E aí é um grande problema, porque, por exemplo, se o Lula essa semana falou que uma determinada ditadura, acho que da Nicarágua, é uma ditadura boa, nós temos que respeitar porque é uma ditadura de esquerda, e a gente só critica a ditadura de direita, ao mesmo tempo que as ditaduras de direita só criticam as ditaduras de esquerda e fica uma passação de pano geral, vocês não vão ouvir isso nem de mim, e tenho certeza que eu me identifico muito com o Arnaldo, que ele também não vai passar pano para esse tipo de discurso. O que a gente quer é exatamente isso, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer que o empresário produza, porque a gente sabe que o pequeno empresário é o cara que dá emprego na ponta. Então, assim, é uma distorção da realidade que aí a nossa utopia, Jean, e aí, de novo, estou aqui falando pelo entrevistado. Ai, como eu sou mal educado. Mas eu vou falar. Nós só queremos que o povo seja feliz. Nós queremos que o cara lá da associação possa fazer a festa de final de ano com o churrasco, fazendo a diversão do povo. Sabe? O futebol poder pegar bonito. Então, e é muito louco isso, né, Arnaldo? A gente tem uma parcela dessa dita esquerda que não interessa, passa um pano, assim, passar pano hoje significa fechar os olhos para os nossos erros, e aí a gente se coloca, né, nessa situação que é muito complicado, né, e talvez seja por isso que o Bolsonaro tenha ganho a eleição. É fácil criar rótulos, né? O simbolismo é uma coisa poderosa, você vê. Né? O colega ali já está falando em ditaduras, e você falou muito bem, Marco, e tem duas coisas que fala-se muito, e se refere à esquerda, o que eu acho um absurdo, porque isso não é privilégio e patrimônio nem da esquerda nem da direita, né? Ditadura e corrupção. Ditadura e corrupção tem que ser duas coisas abolidas. A corrupção, qualquer cidadão, ele fala cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? O cidadão de bem, ele está só na direita ou está só na esquerda? Não tem essa. Corrupto é corrupto. Corrupto não importa se é de direita ou de esquerda. E ditadura é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente vai ser contra as atitudes ditatoriais de um Maduro, na época do Chaves na Venezuela, da mesma forma que ditadura na Arábia Saudita, né, ou a ditadura da Coreia do Norte, e assim por diante. Né? E, aliás, é uma coisa que eu me sinto até mais à vontade também no PSB, justamente disso. Né? Porque o PSB em si também não compactou, e mesmo quando eu estava no PCdoB, eu estava no PT, também eu falava muito por mim também, né? Também nunca compactuei com tudo isso. E você tocou no ponto certo. As pessoas têm que ser felizes. E aí vem uma diferença. A gente não pode ficar apontando muito o dedo para esse país ou para aquele, porque uma coisa é a ditadura de determinado país. Outra coisa, ou a corrupção, a economia e tal. Outra coisa, às vezes, é a questão cultural daquele país. Você tem que respeitar a cultura, tem que respeitar. Claro, tudo tem um seu limite, né? Eu não vou discutir aqui a questão do empoderamento feminino e outras coisas aí que seriam muito importantes. Mas respeitar, na medida do possível, questões culturais. Olha, eu gosto tanto dessa coisa da diversidade. Quando eu falei no início aqui que eu gosto dessa versatilidade também, eu sempre convivi nesses dois mundos.
Porque, às vezes, quando eu falo, alguns pensam, puxa, o Arnaldo não se importa exatamente como um professor universitário que está terminando o doutorado e tal. Outra, mas o Arnaldo não se importa como um cara tão popular assim como pensam que é. Eu sempre gostei de transitar nesses mundos diferentes. Isso desde o meu tempo de estudante da minha primeira graduação, quando eu ainda era piá, lá com 18 anos, eu sempre tive lá no rádio, por exemplo, lá com o povo, com o ouvinte e tal, e à noite estava na universidade, movimento estudantil, participando das discussões, naquele ambiente. Eu sempre convivi com esses mundos diferentes, é bom que a gente enxerga realidades diferentes, a gente enxerga perspectivas diferentes. Estava trabalhando em Timbó há pouco tempo, Timbó é tão pertinho de Blumenau, mas é tão diferente em determinadas coisas, as pessoas têm hábitos diferentes, tem um aspecto cultural muito diferente de Blumenau, que fica a meia hora de carro. Você imagina num planeta gigante como o nosso, você imagina em países, né, em povos com histórias de colonização, com história de organização social diferenciadas. A gente não pode sair daqui sem conhecimento, ficar apontando o dedo para esse ou para aquele país a torto e a direito sem conhecer. Ok. Mas nem por isso também a gente tem que passar pano para a ditadura ou para aquelas atrocidades que existem, seja de esquerda ou de direita. E nisso você tem razão. Parte da esquerda tem que reavaliar isso. Quando eu digo que a parte da esquerda está lá no século XX ainda, que ainda tem alguns dogmas. Aliás, outro dia, algo que eu conversei com alguns colegas, os dogmas da direita e da esquerda provocaram esse momento que nós estamos hoje. Hein? A culpa não é da esquerda ou do PT, por o Bolsonaro ser presidente, e a culpa não é só da direita. Mas alguns dogmas, né, e parece que alguns donos de partido que não querem perder os seus espólios também, alimentaram esses dogmas, tanto da direita como da esquerda, que levaram a situação, levaram uma parcela do povo inocente detestar política, odiar político, não gostar mais dessa coisa toda, não confiar mais em ninguém, e o primeiro que aparece atirando lá, parecendo ser meio Salvador, vamos se apegar a esse. Uma parte está arrependida, outra não, continua acreditando. É justo, é válido a gente errar? É claro que sim. Mas a gente está vendo o estrago que está dando. Não é estrago só aqui, é o estrago internacional que está dando para o Brasil. Não é? E aí eu não condeno quem votou. Às vezes, o problema não é o Bolsonaro, o problema é quem votou. Não, as pessoas votam errado o tempo todo. Nós votamos errado. Eu já me arrependi de voto para deputado que eu dei, né, outros votos que eu dei também. Isso faz parte. Agora, o político tradicional, tanto da esquerda como da direita, eles ainda querem viver, né, controlando os seus feudos, querem ficar controlando seu territóriozinho, e aí não importa o lado. Existe uma coisa gigante que está alheia a tudo isso, que é a população. E a população tem pressa. A população não quer ficar sem botijão de gás, não quer ficar botando gasolina de 20 em 20 reais só para poder chegar até na esquina, não quer ficar comendo salsicha, que não tem o mesmo valor nutritivo de uma carninha melhor, ou de outros vegetais, ou de outros alimentos. Essas pessoas querem poder ter um mínimo de qualidade de vida. E aí, voltar ao que você falou, que é muito importante. As pessoas querem ser felizes. A Jussara coloca que o problema dos extremos é a falta de diálogo. Como nos diz Paulo Freire, é preciso dialogicidade. É difícil falar, mas é importante. Rafa Regis Grasleite. Nunca vi um entrevistador falar mais que o entrevistado. Assiste o Datena para tu ver se ele não é pior que eu. O Datena é 3 vezes pior que eu. Então eu sou fichinha. Eu sou de boa. E outra, não estou entrevistando ninguém. Eu estou fazendo uma resenha e eu estou conversando. E quando eu converso, eu também falo muito. Eu gosto do falar, eu sou do parlatório. Eu sou um preto e preto fala. Então, meus queridos, aceita que dói menos. Falando em aceita que dói menos, beijos o nosso papai novinho. Daqui a pouco vai estar fresquinho o Joey. Um beijo, meu lindo. Você que entrou, Joy, Fabiana, Rafa, Jussara, o Alex, Jean, curtiu e compartilha. Quebra esse galho pro preto aí, mano. Faz isso ir mais longe. Faz para ir para mais pessoas. Ajuda nós. Faz essa força. E o Grêmio está ganhando de 1-0 do São Paulo. Nosso amigo Alexandre Gonçalves está muito feliz por enquanto, mas calma, Alexandre. Calma. Que esse 1-0 só está adiando a sua tortura. Vocês vão cair. Não quero nem saber.
Feito esse intervalo e nem teve patrocinadores, ó, quem quiser patrocinar aí, estamos aí, hein? Arnaldo, nós falamos no backstage ali, nos fundinhos aqui da produção, e eu te perguntei, eu te coloquei, eu pedi para que você fizesse uma análise dessa política do nosso reduto aqui, tá? Vamos falar dos nossos deputados, os candidatos a federais, pré-candidatos e tal, não sei o quê. Eu, Marco, sinto muito uma certa covardia por parte desses candidatos, né? É uma força muito grande, e aí você, melhor do que eu, pode fazer uma análise sobre esse eleitorado catarinense e blumenauense. Por que será que o Bolsonaro tem tanta força ainda? Saiu uma pesquisa essa semana que no Brasil o Bolsonaro tem uma rejeição, uma aprovação do governo dele de 20%. É a menor aprovação de governo desde a época da redemocratização, e é uma péssima notícia para quem quer reeleição, né? Quem teve a menor rejeição em épocas de reeleição foi o Lula, na época do mensalão, e tinha 33%, 37% de rejeição. O Bolsonaro atingiu 20%. Como é que o Arnaldo, né, analisa esse cenário político? Na verdade, assim, como é que ele analisa esse eleitorado catarinense e blumenauense, tendo em vista que nós temos uma camada de políticos muito acovardados, querendo apenas fazer um discurso Bolsonaro 2022, vote em mim porque eu sou Bolsonaro. Como é que o Arnaldo enxerga isso? Tem uma coisa que eu vou analisar, sai um pouquinho até do Arnaldo com a experiência política. A experiência política, claro, ajuda também a esclarecer. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueço, quando meu falecido pai dizia, que era motorista de caminhão, caminhoneiro, ele dizia que quando ele começou a viajar de caminhão, o asfalto começava só em Curitiba, né? Lá nos anos 60. Então ele saía lá de Rio do Sul, naquela estrada de barro, aquelas costeletas de vaca, e tudo demorava um dia inteiro, ou quase 2 dias, para chegar com o caminhão carregado em Curitiba. Depois de Curitiba, era asfalto até o Rio, onde várias vezes na infância e na adolescência eu viajei com ele, conheci aquele trajeto todo. E isso me leva também... Saía de Rio do Sul até Rio de Janeiro de caminhão? Isso a vida inteira, né? Quer dizer, enquanto foi caminhoneiro, ele fez isso. Fora o tempo que ele ia para o Nordeste e o tempo que ia para o Mato Grosso, que era mais longe. Eu peguei aquelas no Mato Grosso também, de 500 quilômetros de estrada de barro, peguei junto com ele também, acompanhando. Nas férias de aula eu viajava junto. Mas mas eu lembro, o que eu lembro dessa coisa do asfalto de Curitiba em diante, é o quão longe Santa Catarina ficava do Brasil. Da mesma forma que às vezes a gente vê que o Brasil fica muito longe do mundo, não é? Como Santa Catarina ficava longe do Brasil, que não é mais a realidade hoje. Mas se você tem um asfalto, enquanto você tinha São Paulo, Rio de Janeiro, anos 60, tudo muito urbanizado, mais desenvolvido, e você tinha grandes capitais, aqui você tinha o interior. Nós tivemos a televisão em 69, que não pegava no estado todo, pegava numa parte. Então, uma série de coisas, quer dizer, o catarinense em si vivia mais isolado, e boa parte do sul, gaúcho, paranaense, também vivia isolado, como é a realidade do interiorzão aí do país, não é? Aliás, outras regiões, como o Centro-Oeste, viveu isolado até os anos 90, pelo menos. Até meados dos anos 90, vivia tão isolado como a gente viveu aqui até os anos 70. Então, tem toda uma questão que, quando eu vejo o seguinte, uma pessoa de boa índole, né? Você conversa com uma pessoa, seja uma dona de casa, seja uma pequena empresária, seja um lavrador, e boa pessoa, você conhece a pessoa, é boa pessoa, que tira a camisa dele para dar para alguém, para ajudar, uma pessoa solidária e tal. E por que às vezes ela se mostra preconceituosa? Por que às vezes ela se mostra com uma tendência a votar na direita e na extrema direita? Por que tudo isso? Eu fico observando que às vezes parece que todos aqueles movimentos sociais e culturais dos anos 60 que aconteceram pelo mundo, primeiro que eles não chegaram aqui. Você lembrava do programa de rádio na FURB FM do Rockzinho? Cara, a boa parte dos adultos, um pouco mais velhos que eu estou com 52, então aqueles que têm aí uma década e meia a mais, 60, 65, 70,
Eles não curtiram aquele rockzinho, eles não ouviram, não é pelo gosto musical, eles nem sabiam que existia, nem chegava, que nem pelo rádio, nem pela TV, nem nada. Então tinha um isolamento cultural, uma série de coisas, isolamento geográfico, e de repente todas essas mudanças comportamentais, essas lutas identitárias que estão aí pelo menos com muita força na última década e meia, elas chegam agora, Marco, tudo de uma vez. Parece que todas aquelas mudanças dos anos 60, dos anos 70, veio tudo de uma vez só para muitas dessas pessoas que viveram isoladamente. Elas até sabiam que existia, mas elas não acompanharam, elas não vivenciaram aquilo. Então é uma ruptura muito grande, é um choque muito grande. É um choque muito grande para determinadas pessoas e faz com que isso floresça um pouco mais aquele sentimento conservador. Porque eu não sei se as pessoas nascem conservadoras ou não, mas elas desenvolvem esse sentimento mais conservador e aí, de repente, aí eu acho que um dos erros da esquerda é justamente com a comunicação, né? Com essa forma que a gente falou antes, a falta do diálogo correto e tudo mais. Parte dos nossos amigos aí da esquerda querem impor as coisas de uma maneira que não constroem isso na base. Querem fazer o mesmo discurso que fazem lá em São Paulo, lá na Praça da Sé, lá na Paulista, fazer aqui no interior do Rio dos Cedros, não é? E as pessoas são boas, existem pessoas boas lá em São Paulo e as pessoas boas aqui em Rio dos Cedros também, mas não sabem conversar, não sabem dialogar e entender de que essas pessoas não acompanharam todo o processo de evolução das causas sociais e tudo mais, não observaram a transformação que o planeta vinha passando, pelo menos desde a década de 60. Estão percebendo tudo numa avalanche, tudo de uma vez só. E aí fica, meu Deus do céu, esse mundo está ficando doido e tal. É um bando de maconheiro, é um bando de... Está virando bandidagem, está virando isso. E elas fazem essa associação. Walter Lippmann, lá na década de 20, falava sobre os estereótipos. As pessoas, e aí uma questão um pouco mais acadêmica, me perdoem, mas as pessoas não conseguem carregar tudo aquilo que elas observam ao longo da vida. Elas precisam resumir. Elas precisam compactar, elas precisam pegar amostras. E com essas amostras, elas conseguem carregar essas amostras, porque elas não conseguem carregar tudo que elas vivenciam. E essas amostras que seriam os estereótipos. E aí o que vem? Esse bando de maloqueiro, esse bando de maluco, e elas não compreendem sobre o que a feminista está lutando, sobre o que a causa... Você imagina, para muita gente ainda, né, dependendo dos Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos mais com o Brasil como exemplo, aí você é exatamente o seu lugar de fala, né, Marco, me perdoe, não o meu, mas essa questão das transformações que foram muito importantes nos anos 60, com a questão do homem e da mulher negra nos Estados Unidos. Na cabeça de muita gente, eles deveriam ter ter a lanchonete segregada ainda e tudo mais. Você vê a importância das rupturas, mas tem gente que não percebeu essas rupturas ao longo da história. Então, quer dizer, com tudo isso, eu acredito que há essa incidência maior, principalmente aqui em Santa Catarina, parte do Sul, no interior do Brasil e tudo mais. Mas não existe no Nordeste. O Nordeste é um outro contexto. O Nordeste também sempre foi dominado pelo coronelismo. O nordestino sempre votou muito na direita. Na direita, a direita dos coronéis também. O que mudou lá, certamente, foi uma questão governamental. Então, assim, é o território governamental. O PT, o Lula, eles criaram um território que lá tiveram avanço. Então, por que eles vão deixar de votar no Lula, votar na esquerda, se na época não tinha água lá e de repente chegou a água? Se na época... vamos dizer que tem um coronelismo diferenciado. Vamos dizer que existia o coronelismo que só dava na época da eleição e existia um outro tipo de coronelismo, que também está presente na esquerda do Nordeste, ele constrói de uma outra forma. Ele vai dando condições de você recebendo os benefícios ao longo dos tempos, ao longo do ano, né? Troca o coronelialismo pelo assistencialismo permanente. Eu não sei se chega a ser assistencialismo, né? Mas eles se valem de políticas sérias de assistência social para dar uma cara de assistencialismo. Eu conheci um monte de gente de esquerda que faz discursinho bonito aí no palanque, né? E pegava aquelas políticas de assistência social belíssimas, políticas que foram discutidas com assistentes sociais, discutidas na base e tudo mais, políticas bacanas, fazia tudo certinho. Na época da eleição, ia lá, se apropriava daquelas políticas, só eu posso usar essas políticas, o outro companheiro lá não pode usar. Então, assim, não tem só gente santinha dentro da esquerda, como também não tem só gente vilã dentro da direita. A gente tem que compreender isso. Por isso que eu gosto do diálogo, por isso que eu gosto de debater e tal, porque não existe essa coisa só de certo e errado para um lado e para o outro. É claro que a gente tem que ter posição, tem que saber se situar, ficar no lado certo da história, obviamente.
mas as coisas não podem ser tão isoladas assim. Alguém falou aí, né, a própria Jussara falando, né, que o mundo precisa mais do diálogo, citou aí o Paulo Freire, precisamos avançar, porque nem todo mundo que está votando na direita está tão distante assim da gente, como nem todo mundo que vota na esquerda está tão distante do bolsonarismo também, né? Vamos pensar. Eu ouvia muito quando eu estava na MR8 que o pessoal falava: esse cara é tão de direita, que ele chega na esquerda. E tem cara que é tão de esquerda, que chega na direita. Então eles se encontram. Eles se encontram e a gente fica no meio que refém dessa galera. Falando em refém, está se desenhando, pelo menos por enquanto, está se desenhando aí um segundo turno, infelizmente, muito. O Jean tem razão quando ele faz essa provocação. Chamar de todes em Rio dos Cedros. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. Exatamente, exatamente. Nós vivemos num Estado brasileiro que é extremamente conservador, entende? Extremamente racista. E esse racista, e aí eu pego o que o Arnaldo jogou aqui, quicou para me chutar. Dentro desse lugar de fala, esse racista, existe um tipo de racismo ignorante, intelectual, do cara que foi criado a vida inteira daquela forma e que de repente vem uma avalanche, como o Arnaldo bem colocou, uma avalanche de informação dizendo o seguinte: ó, meu querido, a partir de agora, teu filho que é branco e pobre não tem direito àquela vaga porque vai ser ocupada por um preto. E a informação chega desse jeito. Ela não chega explicada. Existe uma política afirmativa, existe uma política, né, de compensatório. Não, o preto vai ocupar o lugar desse branco. Tu não vai conseguir convencer esse cara lá de Rio dos Cedros de que as cotas são boas, ou de que homofobia é crime, porque até ontem ele falava que viado é tudo ruim. Entende? Então, Jean, tu tem razão, e a gente precisa, e a educação, para mim é só isso, a educação é algo que vai nos libertar. Ela vai nos libertar do racismo, do machismo, da homofobia, vai nos colocar, aproveitando a Jussara que está nos dando uma moral aqui, o Arnaldo sempre didático, perfeito. Aproveitar a Jussara, que é representante, que é referência desses povos originários. O que são os povos originários? São os indígenas que já estavam aqui, cara. E há um apagamento da história desse povo, a importância que eles têm para a nossa cultura e para a nossa história. Olha, é óbvio que nós nunca vamos compactuar com ideias como a do Bolsonaro e do Paulo Guedes, por exemplo. Mas também não dá para a gente simplesmente fechar os olhos para muitos erros que cometeram, que a esquerda cometeu e que ainda cometem. Mas, Arnaldo, como eu sou um canceriano sempre tem um ar meio romantizado, eu pergunto para você, Arnaldo, qual é a tua esperança para o futuro? Do Brasil, do mundo? Porque do Brasil está. Vamos dividir por partes. Vamos dividir por partes. Qual é a tua esperança para o futuro, para 22, por exemplo? Olha, até pouco tempo atrás eu estava achando que não é questão só de nome, né? Porque eu fiquei muito feliz quando o Flávio Dino e o Freixo vieram para o PSB, por exemplo. Aliás, acho que tem um perfil diferente, né? Eu não conheço exatamente no cotidiano dos dois, mas tem um perfil diferente do Flávio Dino e do Freixo, mas foram dois ganhos do PSB, só falando em termos de, pegando aí a questão do partido que a gente faz parte. O Freixo, ele simboliza, né, uma questão assim de romper com determinados padrões que existem, mas sabendo que tem uma autocrítica que a esquerda não fez e que precisa fazer e tudo mais. O Flávio Dino é muito mais pragmático, ele é governador, um juiz, né, experiente, sabe que tem que aproveitar a caneta na mão e tem que executar, não pode perder tempo, mas precisa ter a sensibilidade social, né? É cristão,
É um comunista cristão. Como eu também sou cristão, aliás, eu devo muito, né, da minha formação, exatamente a minha formação cristã, porque eu fui aluno do primeiro ano do primário, do fundamental, até o terceiro ano do ensino médio, do colégio salesiano. Então, eu sou um salesiano de origem, né? É claro que dentro da esquerda o pessoal pegava no meu pé, né? Quer dizer, um colégio particular, o Colégio Dom Bosco de Rio do Sul, né? Estudei no meio da elite, é claro, mas nem todo mundo é elite que estudava lá, mas na verdade, a nossa formação era com os padres, né? O aconselhamento e tudo isso, era na verdade, o seguinte, quando a gente fala em cristão, não era só rezar, era observar os exemplos. Então, quando a gente ia lá para a nossa capelinha, por exemplo, e observar a história da Madre Teresa de Calcutá, né, como ela se doava, e aí, claro, há controvérsias e tal, mas como pessoas que se doam a vida em função do outro, aquilo para mim foi um grande ensinamento sempre. Né? Eu acho que eu devo muito ao que eu sou, as conversas com o padre Tiago no meu bairro, né, quando eu fazia lá a catequese, a comunhão como criança, e tudo isso, eu devo muito, eu continuo sendo cristão. Antes da pandemia, eu estava ajudando a igreja do meu bairro, às vezes festeiro e tudo mais, eu participo, né? Participo, não tanto intensamente como gostaria, né? Mas eu gosto muito. Eu sou um cristão também, e vários cristãos, e acredito em Deus, e tenho Jesus como uma grande referência também, mais do que espiritual, mas como vida, como homem de vida mesmo, né? Lutador, um lutador mesmo, para romper, fazer rupturas que a humanidade precisa, às vezes, né? E levar um bom exemplo. Então isso é muito importante. Aí a gente está falando assim de esperança, né, e tudo mais. A gente vê que a esperança para a questão de nomes, parece que nós não vamos ter uma grande novidade em termos de nome. Claro, tem nomes que nunca disputaram a eleição para presidente. Não é? Para todos, talvez tenhamos candidatos para todos os gostos. Mas talvez a gente vá ter essa polarização que está surgindo, que está pintando, está se desenhando, Lula e Bolsonaro. É bem possível, é bem provável que a gente tenha até o fim. E vai virar uma disputa mais do que ideológica, né? Ela vai ser ideológica, mas eu tenho muito receio da guerra que nós vamos viver, mais do que foi em 2018, ali entre Bolsonaro e Haddad, que agora é o Lula, não é o Haddad, agora é o Lula. O Haddad é todo certinho, né? Tenta pisar em ovos, cheio de dedos para falar. O Lula ele tem uma capacidade de comunicação diferente, que da simplicidade dele, fala uma frase e define tudo. E o Bolsonaro, por outro lado, tem essa coisa, aqueles rompantes, aquelas frases que o público dele gosta também. Então vai ser uma eleição meio esquisita, né? Nesse sentido. Eu fico pensando o seguinte, não importa, claro que eu não quero que o Bolsonaro ganhe, né? Mas se fosse outros candidatos que não são esses dois, eventualmente um outro candidato ganhasse, não importa quem ganhe, eu fico pensando como é que nós vamos juntar os cacos do Brasil depois de tudo isso. Que não foi só provocado pelo bolsonarismo, foi provocado por muito mais coisas. Não é? Como é que nós vamos juntar os cacos? Como é que as pessoas vão se tornar melhores? As pessoas vão sair melhores disso? Por enquanto, não tem nenhum sinal de que isso possa acontecer. Esse é o meu medo. Será que as pessoas vão melhorar? Será que elas vão usarão esse período todo ruim como experiência para melhorar? Por que eu não posso discutir, né, de uma maneira sóbria, de uma maneira franca e tal, com o Jean, que está ali participando, por exemplo, o Jean Serei, eu sei que tem uma posição totalmente diversa da minha, talvez da sua e de vários outros. Por que a gente não pode dialogar? Nos tempos de Lula e Collor, a gente fazia isso. A gente sentava no cafezinho, no barzinho, e você pensava diferente e tal, você dialogava, e você conversava, fazia brincadeira com aquilo ali e tudo mais. Como é que nós vamos voltar a ser um pouco mais humanos em tudo isso? Então, primeiro isso, nós brasileiros, voltar a nos humanizarmos um pouco mais. Essa é uma questão. Claro, tem a questão da recuperação da economia, tem tudo isso, são outros 500. Mas talvez, aí uma coisa que a gente fala aí sobre novas gerações, eu gosto muito do comportamento das novas gerações, mas uma coisa que você citou até antes da gente conversar aqui, ô Marco, a questão das bolhas, não é? Eu tenho muito receio da bolha. Eu sou um ser que eu não gosto de viver em bolha. Naturalmente, a gente acaba caindo mais numa bolha ou outra. Mas eu, até como jornalista, e gostar de enxergar a floresta e não só a árvore, eu gosto de transitar entre as bolhas. E, aliás, o jornalismo deve existir para as pessoas enxergarem além das bolhas. Claro que nós estamos sofrendo muito isso na profissão hoje, que as pessoas querem um jornalismo de hipernicho, né? Elas querem um jornalismo que fale aquilo. Eu vou dar um exemplo agora, eu estava escrevendo, porque eu escrevo também para o portal de notícias do auditório também, né? Não vamos falar aqui em concorrência, porque ninguém é concorrente, né? Mas escrevo também.
e escrevo sobre futebol também, né? E aí, de repente, escrevendo sobre legal, uma coisa do Flamengo, que o torcedor do Flamengo no Uruguai, o torcedor do Palmeiras, não. O flamenguista não aceita nada que tenha verde ali. O palmeirense não aceita nada que tenha ali o rubro-negro ali. É que cada um quer ler aquilo, aquela informação sobre o seu time que lhe convém, que fale bem. E aí isso aí no futebol já faz muito tempo isso. Aí você traz para a política e para a sociedade e cada um quer ouvir aquilo que lhe convém. Cada um quer ouvir aquilo que está acostumado dentro da sua bolha. E aí o seguinte, quem é que vai olhar além da bolha? Quem é que vai olhar para o todo? Quem é que vai ajudar a gente se reerguer, se recuperar, se a maioria prefere viver dentro da sua pequena bolha? Como é que nós vamos olhar além? Então, primeiro isso, independente de quem vai ganhar a eleição do país, como é que nós vamos recuperar isso? Pelo menos voltar um pouquinho a uma normalidade. Continuar, o algoritmo vai continuar por aí, porque o algoritmo não foi criado, ele não foi desenvolvido, ele não é aplicado pensando na política. Ele é pensado para ganhar dinheiro, como modelo de negócios. Mas a briga ideológica, a briga política, ela entrou, ela foi meio que fisgada pelo algoritmo dos negócios, do mercado, e ela entrou nisso. Então, cada um vai pelo seu feed de notícias, tudo, cada um vai sendo puxado, meio que nem como é que é aquele repuxozinho da corrente do mar, como é que é? O mar não está puxando, né? Como é que diz lá? Você está puxando, aí vai puxando, e você vai, e como é que você sai dessa bolha? É difícil, porque você vai ter que começar a ouvir outros que pensam diferente, você vai ter que começar a debater, discutir com outros que pensam bem diferente de você, e a maioria não quer isso, a maioria não tem paciência, a maioria odeia o outro que pensa diferente, e só assim para a gente furar a bolha e enxergar uma coisa mais ampla. E enxergando mais amplo, nós vamos aceitar o diferente, vamos aceitar aquele que pensa diferente. Aceitando aquele que pensa diferente, eu não preciso mudar o meu pensamento. Eu só vou compreender aquela coisa da empatia, né? De ter sensibilidade social. E aí eu acho que nós podemos melhorar um pouco. Mas isso pode levar muito tempo. Pode levar muito tempo ainda. Não vai mudar depois da eleição do ano que vem. Ai, meu pai amado, eu sempre acho que eu sou muito pessimista e vem os meus convidados e colocam uma pá de cal em cima de mim mostrando pode piorar. Ô, Neumar, obrigado. Não é uma entrevista. Ele coloca parabéns pela entrevista, muito legal. O Alex coloca: palhaço vai ter que debater ou vai ter faca no pão de novo? Alex, fala baixo, senão ele manda a Polícia Federal atrás de ti. Arnaldo, assim, ó, foi muito bom, foi muito bom. Faz muito tempo que eu queria conversar contigo. E aí as coisas vão se atropelando e de uma coisa a outra e tal, e eu sabia que seria uma resenha, seria uma conversa muito com uma qualidade muito boa. Eu sempre te admirei como político, te conheci como político principalmente, na verdade te conheci como o cara do rádio lá, que fazia o programa do rádio do rockzinho, que eu comia, eu ouvia tomando um vinho com uma tábua de frios. Eu falei, porra, tenho saudade desse programa também, né? cara, era muito bom, era muito bom. Ó, programa Vertentes, tá rolando daqui a pouco na FURB FM do Edson Sanfelice, um cervejeiro bom. Mas o programa Vertentes, liga lá na FURB FM depois, vocês vão ver que é bom. A FURB tem essa coisa de programas bons. Arnaldo, muito obrigado mesmo pela conversa, pela resenha, pela entrevista, sei lá como é que a gente fala sobre isso. Tenho certeza que nós estaremos juntos em algumas frentes de batalha, e a frente de batalha... Olha aí, ó! Ah, Jean, seu querido! O Jean dizendo, foi show hoje, Arnaldo subiu um degrau no meu conceito. Valeu, Marco. Olha aí, ó. É disso que a gente fala. É disso que o povo quer. Coisa linda. Obrigado, Jean. Parabéns pela entrevista, Marco e Arnaldo. Alex coloca. Cara, assim, ó. Jean definiu o que eu queria. A gente não traz verdades. A gente só coloca o nosso ponto de vista e quer dialogar. A gente quer conversar. A gente quer fazer um pouco mais do que a gente pode. E às vezes a gente peca por excesso, a gente peca por erros, mas não existe verdade absoluta. A gente quer ouvir mais e a gente também fala muito. Arnaldo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marco. E assim,
fechando aqui, né, eu acho que a minha experiência, né, com radialista, jornalista e professor em sala de aula, ela faz com que a gente tenha que ter essa coisa de, às vezes, deixar um pouco de lado as suas convicções pessoais. Às vezes não, né, porque profissionalmente você tem que deixar mesmo, né, se despir disso. E claro que a imparcialidade absoluta não existe, né, mas você tentar equilibrar, o equilíbrio, eu gosto mais do termo equilíbrio, né, você equilibrar as coisas. E talvez nós estamos precisando de um pouco mais de equilíbrio, não é? Não é só pular radicalmente de um lado para o outro. Esse equilíbrio pode ajudar a gente numa série de coisas, não é? A gente não fala em equilíbrio financeiro, não fala em equilíbrio numa série de coisas, precisamos de um equilíbrio humano. Nós estamos, como seres humanos, precisando de equilíbrio, não é? Por enquanto, estamos aí numa corda bamba. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouco isso, poder discutir de uma forma que mais à vontade, né? Mais descontraída, que é esse seu jeitão aí, o jeito que você conduz, que faz, uma satisfação. Sei que tem muita gente na fila, mas me convida mais vezes lá na frente que eu faço questão. Vai ter, porque eu tô com a caramiola tá funcionando aqui e tu trouxe para mim muita luz. Você é um cara, apesar da careca, é muito iluminado. Eu tô com saudade de ter uma careca, eu tô com um treco aqui, ó, tá difícil. Brincadeiras à parte, Arnaldo. Ó, antes de terminar, precisamos de evolução e não de revolução, diz a nossa produção aqui, ó. Tão milênio passado as revoluções. Pode crer, meu querido. A Jussara está cheio de balão de ensaio nesse período pré-eleitoral. Esperamos que não seja o Moro esse balão a subir mais alto. Eu tô doido para tocar uma pedra nesse balão, viu, Jussara? Eu tô doido para tocar uma pedra, porque, pelo amor de Deus. Ó, gente, muito obrigado. Cadê? Eu tenho que fazer uma. Ah, tá, achei. Muito obrigado. Quinta-feira que vai, até engasguei. Quinta-feira que vem tem mais. Vai ser tão divertido quanto, mas o Arnaldo fez a régua subir e eu tô ferrado para conseguir uma entrevista tão boa quanto a do Arnaldo. Portanto, quinta-feira, resenha de preto vai estar no ar. Quanto é que tá o jogo, produção? Eita, 2-0 pro Grêmio. O Alexandre tá feliz. Alguém tem que ficar feliz nessa história, pelo amor de Deus. Beijo. Aristides, eu não sei quem é você, mas um abraço para ti. Tchau.